Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, mais uma aula, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre hidrostática, né? O ramo aí da mecânica que estuda o quê? Fluidos, né? E o que seria fluidos, né? O fluido, ele pode ser classificado como um líquido ou como um gás, tá? E se a gente for parar para perceber, até agora a gente não viu nada próximo disso, né? Portanto, como a gente não viu, nós precisamos agora agregar algumas grandezas, né, para o estudo mais detalhado desse fenômeno, né? E quais são as grandezas que a gente vai precisar trabalhar principalmente, né? Uma delas seria a densidade, né? A massa específica, que a gente vai ver que existe uma semelhança, porém não é a mesma coisa em conceito. Também vamos ver a questão da pressão, vamos ver também gravidade, altura da coluna líquida, tá? E vamos ver dois princípios e um teorema, tá bom? Tudo isso atrelado ao fenômeno da hidrostática, tá bom? E a gente vai, nos próximos blocos, abrindo aí e explicando cada tema, tá? Primeiro vamos então estudar a hidrostática. Estática quer dizer alguma coisa parada, né? Repouso, né? E hidro, né? Líquido, né? E seria os fluidos em repouso, né? Que contém líquido e gás, né? Essa questão de hidro, né? Seria algo ligado a líquido, porém nós não podemos só nos atrelar ao líquido, também tem os gases, tá? Tanto é que a gente estuda nesse item o ar atmosférico, que é composto de gases, tá? Mas também podemos estudar um líquido qualquer em um recipiente, tá? E a pressão nele, um lago, né? Uma barragem, né? Num rio, né? Uma barragem para uma hidrelétrica ou coisa parecida, né? Todos os fenômenos entrariam nesse aspecto. Então, é isso que eu queria falar e vamos então agora entrar nas grandezas propriamente ditas. Tá? Falar de massa específica é falar de uma razão entre, a gente pode chamar isso aqui de ρ, tá? Massa específica, da massa sobre o volume. E aí a gente já conhece isso aí também, né, com um nome mais conhecido, né, que seria a densidade. Né? A densidade poderia chamá-la de μ, tá? Normalmente a galera chama massa específica de μ e densidade de ρ, né? A gente aqui está invertendo, porém não há necessidade, né? Vamos aqui só entender o seguinte: se eu considero massa específica, tá? Ou densidade, também chamamos isso aqui de D, tá bom? A gente vai saber que estamos tratando do mesmo assunto, porém existe uma certa diferença aí. A densidade, ela, por exemplo, estuda o que compõe nesse, por exemplo, apagador. Dentro desse apagador, nós temos, né, ela é oco, né, vazio. Né? Se a gente considerar esse volume, né, também entendendo esse vazio oco, né, o volume ocupado por todo esse apagador, né, e, né, colocar ele numa balança e medir a massa, né, dele em grama ou quilograma, né, ou peso em quilograma-força. Se a gente pegar a massa, dividir pelo volume ocupado, nós vamos encontrar a densidade desse material, tá bom? E a massa específica, por que ela é diferente, né, tendo a mesma razão entre massa e volume? Simplesmente pelo fato de massa específica só se considerar a substância que ele está estudando em questão. Então, se a gente, por exemplo, estuda a massa específica do chumbo, tá? É somente do chumbo que a gente vai ter que se concentrar. Ver quanto aquele material ocupa um determinado espaço, medir aquele volume, né? Que a gente pode em várias unidades, como por exemplo, no sistema internacional, metro cúbico, né? E a gente também mede, né, a massa daquilo ali em quilograma, tá? E aí a gente divide a massa pelo volume contra, tá, a densidade desse corpo, tá ok? No caso da massa específica, a gente vai estudar só uma substância. Então a massa específica está atrelada à substância em questão pura, tá bom? E a densidade, ela está envolta uma mistura, ou vários materiais, por exemplo, o navio, né? O navio é composto por vários materiais. E se você pegar o volume
daquela embarcação, né? E souber qual é a massa daquele corpo, tá? Aí a gente vai estar calculando a densidade. Porém, se a gente quer estudar materiais específicos, nós vamos pegar um a um e somando eles os volumes totais dele, né? Dividido pelas suas respectivas massas, tá? Ao contrário, né? Massa por volume, a gente acaba encontrando. E no sistema internacional, massa está em quilograma, volume está em metro, como eu falei para vocês, né? Que no caso é metro cúbico, tá? A unidade é quilograma por metro cúbico, tá? Mas em muitas situações a gente também pode passar de metro para quilograma para metro cúbico, também para grama por centímetro cúbico. Isso é muito usual, tá? Grama por centímetro cúbico. E qual é a relação entre quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico? Simples. Nós vamos fazer aqui uma analogia, né? Ok? Vamos lá. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, não é isso? Correto? 1 quilograma, 1000 gramas. Tá? 1 metro cúbico equivale a quantos centímetros cúbicos, pessoal? Tá? Se eu ando 2 casas, metro, decímetro, centímetro, mas cada casa contém 3, né? 3 zeros. Então a gente vai ter 10, né? Ou 1 milhão, né? De centímetro cúbico, né? Que aqui no caso seria 10 elevado a terceira grama, aqui 10 elevado a sexta, né? Centímetro cúbico. Portanto, a gente colocar 1 quilograma por metro cúbico seria por a mesma coisa de 10 a 3 gramas dividido por 10 a 6 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui vai dar 10. 3 menos 6 vai dar 10 a menos 3, tá? Grama por centímetro cúbico. Portanto, uma unidade muito grande, que é 1 kg por metro cúbico, é 1000 vezes menor, né, que o grama por centímetro cúbico. E o contrário, pessoal. 1 grama por centímetro cúbico são quantos quilogramas por metro cúbico, né? Aí a gente só tem que fazer a conversão e inverter isso. Se é 1 sobre 10 a 3, vai ser 10 elevado a 3, 1000 vezes maior. Só multiplicar por 1000, né? E, ao contrário, dividir por 1000. Tá ok? Simples assim, tá? A gente bate bastante nessa tecla porque é bastante trabalhado. Sempre verificando que nos exercícios ele tem as pegadinhas para a gente passar de um para outro. Então, resumindo, se eu quiser passar de grama para centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, tá bom? Eu multiplico por 1000. O contrário, se eu quiser passar quilograma para metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Tá bom? Não vamos esquecer dessa relação, tá ok? Vamos lá. Então, uma vez que a gente for trabalhar isso, constar isso, vamos falar bastante sobre esses assuntos, mas eu queria aqui avançar e falar um pouquinho sobre pressão, tá? A noção de pressão no nosso dia a dia está muito atrelado a algo contido dentro de um recipiente fechado, tá? Em que você vai adicionando uma massa de determinada coisa e aquilo vai aumentando, né? Cada vez mais a pressão, até que estoura, né? Poderia dizer assim, por exemplo, um balão, né? Quando você enche um balão, você vai jogando ar atmosférico, né? No caso, o gás carbônico, né? Que é o produto da nossa respiração naquele balão. Ele vai enchendo, então vai, pô, né? O que acontece? O que aconteceu ali no momento que aquilo se estourou, né? A pressão foi tão grande naquele recipiente que não suportou, né? Ele rompeu. Então a gente poderia dizer que pressão, né, fisicamente falando, é a razão entre a força aplicada, tá, numa determinada área, tá bom? Portanto, se eu aplicar uma força aqui, ó, imagina que isso aqui seja um prego, tá? Uma vez que eu aplico uma força com um martelo naquilo, ele vai afundando, correto? Na madeira. Quando você vai pregar ele na madeira, ele vai afundando cada vez mais. Então ele está ali numa determinada areazinha, tanto que pequena, que é na ponta ali do prego, tá? Afundando, tá? Contanto que você pega um lápis e também bate, não vai afundar um lápis numa madeira. Aí por que isso? Né? Porque pressão é razão entre força e área. Tá? Aqui está em Newton, sistema internacional, aqui está em metro quadrado. Isso é mais conhecido como Pascal, tá bom? Newton por metro quadrado. Mas você também tem outras equivalências, a gente vai ver isso mais a fundo, tá ok? A pressão, ela é, né,
aplicada em várias situações, né? Por exemplo, a gente está numa cama, né? A gente dorme na cama e a gente fica por anos deitado naquela cama e não quebra. Mas se alguma criança, alguém vier e pular naquele estrado onde você tem a cama, né? Provavelmente a criança vai quebrar aquele estrado. Por que isso? Porque ela reúne numa área muito menor a força aplicada, que é o próprio peso dela. Tá? Então você diminuindo a área, tá? Olha que interessante, diminuindo a área de contato com aquela força, com aquela mesma força aplicada, você aumenta a pressão, porque essas coisas são inversamente proporcionais, tá bom? E aumentando a área, aplicando aquela mesma força, a pressão diminui, tá? Por isso que tem várias aplicações, né? Os carros de combate, né? Que a gente tem, né, os tanques de guerra, que o pessoal fala, mas o pessoal não gosta muito da área técnica, que chama assim, né, o carro de combate. Ele tem aquelas esteiras largas, tá, e consegue passar por qualquer terreno. Aí você se pergunta, pô, como é que aquele negócio pesado consegue atravessar qualquer terreno, né, no gelo, na lama, né, porque simplesmente ele é né, todo aquele peso é distribuído no solo de uma forma bem mais espaçada, né. Menos que um pneu de carro. Às vezes você tem um carro e ele atola na lama, né? Quando ele não tem a tração lá nas quatro rodas, ele atola, ele trava. Por quê? Porque é um peso distribuído num lugar muito menor que vai gerar uma grande pressão naquela região e vai afundar, cada vez mais afunda, né? Então alguém já é um fato que a gente vê corriqueiramente. Essa questão do prego, que você consegue afundar um prego também com a pressão, né? E uma agulha, né? Quando você enfia, você facilmente fura a sua pele com uma agulha, que ela tem uma área muito pequenininha e você aplicando uma pequena força ali, né? O enfermeiro só faz isso aqui, né? E aí já consegue penetrar a agulha na nossa pele, tá? Então essas noções a gente tem que ter em mente, tá bom? Aí, como eu falei para vocês, existem várias unidades de pressão. A principal é a Pascal, mas não é somente ela. Você tem a atmosfera. Uma atmosfera equivale a 1,01 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, tá bom? É uma unidade. E a atmosfera você vai usar isso aqui em quê? Que situação? Na pressão atmosférica, né? A gente tem aqui, né, um gás envolto de todos nós, tá? Com uma determinada pressão, que vem uma coluna de gás que vai até, né, uma quantidade uma distância muito alta, uma altitude bastante significativa, e toda aquela coluna de gás que tem exerce uma pressão na gente. A gente não vai esmagado por essa coluna de ar, porque a gente tem uma pressão interna que se iguala a essa pressão externa, por isso que a gente não é esmagado, né? Mas a gente vai até falar da experiência de Magdeburgo nas próximas aulas, sobre a experiência de Torricelli, tá bom? As esferas de Magdeburgo, aí vocês vão entender bem o porquê que pressão, né, acaba influenciando em determinadas coisas, inclusive atmosférica. E aí a gente tem também que um ATM, né? O CM ficou feio pra caramba, vamos melhorar ele aqui, ó. Um ATM, 1,01 vezes 10 a 5 Nm por metro quadrado. Você também tem, né, em questões de pressão atmosférica, que 76 centímetros de mercúrio, que é um metal líquido, tá, também equivalem aos mesmos 1,01 vezes 10 a quinta. Então, essas coisas são iguais, tá? Um ATM equivale a 1,01, que a gente aproxima para 1, né? Que fica só 10 elevado à quinta, que também é 76 centímetros de mercúrio, que também seriam 760 milímetros de mercúrio. Tá bom? Vamos ver que a gente vai trabalhar bastante essas equivalências. E se a gente quiser transformar uma coisa para outra, só a gente fazer uma regrinha de 3 direta. Tá bom? Não tem problema algum com isso. Tá? A gente vai trabalhando isso durante a aula. Eu quero que vocês entendessem bem o início disso, tá? Para que a gente consiga trabalhar legal isso, tá bom? E a gente vai com a folhinha de exercícios trabalhar isso melhor, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Vamos falar de mais exemplos e até o próximo encontro aí, que vai ser em breve.